Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao curso de Algoritmos e Estruturas de Dados. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos estudar as pilhas circulares simplesmente encadeadas e as filas circulares simplesmente encadeadas. Então, as pilhas circulares simplesmente encadeadas, elas são, na verdade, por assim dizer, listas circulares simplesmente encadeadas que têm uma política de inclusão-exclusão LIFO, last in, first out. Então, ou seja, o último a entrar é o primeiro a sair. A gente já estudou o conceito de pilha, tá, galera? Lá nas aulas de pilhas sequenciais, tá? Quem não se recorda, dá uma revisada, dá uma estudada lá na aula, que no início da aula a gente aborda com exemplos qual é o conceito de pilha. Então, a ideia aqui é que a gente vai implementar esse conceito só aqui usando uma alocação circular simplesmente encadeada. E aí, para nossa alegria, as pilhas circulares simplesmente encadeadas, elas podem ser implementadas de maneira igual a listas circulares simplesmente encadeadas. Então, nas aulas anteriores, a gente estudou a implementação de cada uma das operações das listas circulares simplesmente encadeadas, e nas pilhas é exatamente igual, por assim dizer, tá? Exceto pela operação de exclusão. Tá? O resto das operações é tudo igual. Tá? A única coisa que pode mudar é, no lugar de ter ali lista, a gente vai botar pilha. Só questão de nomenclatura. Agora, o resto é tudo igual. Tá? A única coisa que vai mudar é a operação de remoção. Porque aqui a gente não vai excluir um elemento ao bel prazer. A gente vai excluir respeitando a política de pilha. Então, na verdade, o último elemento que entrou é o cara que a gente quer excluir. Então, aqui a gente não vai receber o elemento excluído, nada disso. Então, por isso que a operação de remoção ela muda. Do resto, é igual. Então, vamos ver aí, entender e ver como que a gente implementa a operação de remoção de um elemento para uma pilha circular simplesmente encadeada. Bom, pessoal, estamos aqui na nossa biblioteca de pilha simplesmente encadeada circular. E, se vocês repararem bem, ela é igualzinha à nossa biblioteca de listas, simplesmente encadeadas circulares. Se vocês repararem, quando a gente troca, só muda realmente o nome lista para pilha. Então, a definição do tipo, a operação para criar nó, inicializar, para calcular o número de elementos, obter o nó do elemento, inserir, exibir, ler e desalocar são idênticas. Tá? Só muda realmente o nome de lista para pilha, onde era L, é P, do resto os comandos em si são idênticos. E, como a gente sabe, a operação de remoção é o que muda. Então agora a gente vai ver como que a gente faz a implementação dessa operação. Então, em primeiro lugar, vamos criar aí uma nova função, retorno inteiro, para a gente poder retornar aí uma flag, dizendo se deu tudo certo, se não deu e tal. Pilha remover, e aí a gente recebe uma pilha, tá? E nós vamos precisar para essa operação, tá, de dois ponteiros iteradores. Então eu vou ter um nó e vou ter o ante. E aí, antes de eu fazer de fato a remoção, eu tenho que fazer uma verificação. Eu tenho que checar se a minha pilha não está vazia, porque se ela estiver vazia, não faz sentido eu excluir alguma coisa. Se a pilha já não tem nada, eu vou excluir o quê? Então, para isso, a gente usa lá a nossa operação pilha número de elementos. E aí,
a gente recebe a pilha P, né? E se o número de elementos dessa pilha for igual a 0, eu botei menor ou igual aqui, mas poderia ser igual, eu simplesmente retorno pilha vazia, indicando que não há nenhum elemento, por isso não tenho que excluir. Agora, uma vez que eu passei nessa verificação, a pilha tem um elemento, aí a gente vai excluir. Ah, mas não tem que ter aquela verificação para ver se o elemento que eu quero excluir está presente? Não, porque aqui a gente não vai excluir um elemento específico. Reparem que a nossa operação ela não recebe um elemento a ser excluído, ó. Ela só recebe a pilha, porque na pilha a gente exclui o último elemento que entrou, independente de quem seja ele. A gente vai excluir o último a entrar. Essa é a política da pilha. Então, a gente não quer olhar para alguém específico, eu vou excluir esse. Não, vou excluir o último que entrou. Senão, não é uma pilha. Se a gente não seguir essa política, a gente não tem uma pilha. E aí, beleza, então se tem um elemento na pilha já é o suficiente para eu poder excluir. Primeiro passo, eu vou posicionar aí o meu ante, o meu ponteiro ante, no mesmo lugar onde a pilha está apontando, ou seja, para o nó inicial, aquele nó cego lá, e vou fazer o meu ponteiro nó apontar para o mesmo lugar que o campo próximo da estrutura onde ante está apontando, ou seja, o nó que vem logo depois do nó inicial. Beleza, uma vez que a gente posicionou nossos ponteiros, vamos rodar um loop. E qual a intenção desse loop? Chegarmos ao último elemento da nossa pilha. É porque a gente sabe que na operação de inserção, a gente sempre vai até o final, ó, insere o novo elemento no final. Então, o último elemento que entrou, ele com certeza está no final da nossa pilha. Então, na verdade, a gente quer remover o último nó da nossa pilha, por isso que a gente tem que ir até o final dela, até o último nó. E para aí a gente vai então rodar um loop, enquanto o campo próximo da estrutura apontada por nó for diferente da pilha, da estrutura apontada por pilha, que é o nó inicial, eu vou então avançar o ante e o nó. O meu ante passa a apontar para onde o nó está apontando e nó passa a apontar para o mesmo lugar que o campo próximo da estrutura que ele está apontando. E aí, eu vou fazer isso, esse loop vai rodar até eu chegar no último elemento, que é aquele elemento cujo campo próximo está apontando para o primeiro, é onde faz aquela volta para a gente chegar no início de novo. E aí, uma vez que eu cheguei nesse elemento, eu sei que ele é o último, entre aspas, e aí eu vou então excluí-lo. E para excluí-lo, eu vou fazer o campo próximo da estrutura, que antes está apontando, passar a apontar para o mesmo lugar que o campo próximo da onde nó está apontando, da estrutura em que nó está apontando. Ou seja, na verdade, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o campo próximo aí do penúltimo elemento apontar para o início de novo. Porque o campo próximo do último elemento, que é o que a gente vai excluir, está apontando para o início. Uma vez que eu fiz isso, eu já deixei o elemento de fora, fiz o encadeamento, basta eu excluir e liberar ele da memória. Então, free nó, tirei ele da memória e a gente já removeu o elemento. E então eu retorno sucesso, deu tudo certo. Essa é a ideia. Vamos agora fazer um teste rápido para ver se nossa sintaxe está correta. Vou executar aqui. Beleza, sintaxe correta, executou aqui direitinho. Voltar lá na nossa estrutura, na nossa operação. Aqui, ó, pilha remover. E vamos agora ver um exemplo aí, graficamente para a gente entender melhor como é o funcionamento. Nós temos aí uma pilha com 3 elementos, tá? O 19, o 32 e o 21. Então, reparem que no primeiro momento
eu pego e posiciono o ante, né, no mesmo lugar onde o P está apontando, né, o que eu faço aqui nessa linha aqui. E aí, em seguida, eu posiciono o nó, né, onde o campo próximo da estrutura apontada por ante está apontando, ou seja, a estrutura que tem o 19 aí. Uma vez que eu posicionei os dois, a ideia é que a gente agora vá avançar eles até chegar no último elemento. E aí a gente usa essa condição, enquanto o campo próximo da estrutura apontada por nó estiver apontando para uma estrutura diferente da apontada por pilha, né, que é o nó inicial, ou seja, enquanto o campo próximo for diferente aí do nó inicial. E aí a gente faz essa pergunta, né? O campo próximo da estrutura apontada por nó está apontando para algo diferente da estrutura apontada por P? Está. Né? Reparem que ele não está apontando ali para o nó cego, que é onde P aponta. Ele está apontando para a estrutura que tem o 32. Então, nesse caso, a gente entra, né, a condição foi atendida, a gente entra nessa rodada do loop e avança o ante para onde nó está apontando. Então, o ante vai ficar apontando para o 19 e a gente avança o nó para o mesmo lugar que o campo próximo da estrutura que ele está apontando aponta, né? Ou seja, o 32. Né? O campo próximo aí do 19, que é quem ele está apontando agora, está apontando para o 32, então ele passa a apontar agora para o 32. E aí a gente tem essa configuração. E a gente pergunta novamente agora, para ver se a gente continua no loop ou não. O campo próximo da estrutura apontada por P está apontando para algo diferente da estrutura apontada por lista? Sim. Ele não está apontando para o mesmo nó que a pilha está apontando. Então, o P ele aponta para um nó diferente, né, um nó inicial, e já o elemento que tem o 32 ele aponta para o elemento que tem o 21. E aí, o que acontece? Como a gente ainda tem a condição do loop válida, próxima rodada, ou seja, a gente avança o ante para onde está o nó, então o ante agora vai apontar para a estrutura que tem o 32, e a gente avança o nó, né, faz ele apontar para o mesmo lugar que o campo próximo da estrutura que ele está apontando, ou seja, a estrutura que tem o elemento 21. Então a gente avança esses dois elementos, esses dois ponteiros, e a gente fica, né, nesse cenário aí. E novamente a gente vai verificar a condição do loop. O campo próximo da estrutura apontada por nó é diferente, né, está apontando para algo diferente da estrutura apontada por P? Não, está apontando para a mesma estrutura. Reparem que tanto o campo próximo aí do elemento 21, que é para onde nó está apontando, quanto pilha estão apontando para o nó inicial. Então eles estão apontando para o mesmo lugar. Nessa situação, a condição do loop falha, eu saio do meu loop. E aí, o que eu faço agora? Que isso quer dizer o seguinte, eu cheguei no último elemento, por assim dizer. E aí, o que eu faço? Eu pego o campo próximo, tá, do elemento, da estrutura apontada por ante e faço ele apontar para o mesmo lugar que o campo próximo da estrutura que nó está apontando, ou seja, para o nó inicial. E aí, ele pula o último nó e aponta para o nó inicial. Então, nesse caso, eu já deixei agora de considerar o elemento 21. Na verdade, agora o 32 é o meu último elemento. Eu pulei o 21 e estou agora voltando ali, mantendo a circularidade da minha lista. Quando eu chegar no 32 e for para o próximo, eu volto para o início. Então, o 32 agora, a estrutura que tem o 32, ela é o último elemento, né? O 21 saiu da jogada. E como o encadeamento já está feito, está tudo prontinho, agora eu posso então remover com segurança o elemento que está sendo apontado por nó, que é o 21. Então eu libero ele da memória, dou um free, libero ele da memória, e aí ele está excluído. Aí a nossa pilha fica só com dois elementos, o 19 e o 32. Então, essa é a configuração final da nossa pilha depois do elemento removido. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa operação para remover um elemento da nossa pilha. E agora nós vamos falar
das filas circulares simplesmente encadeadas. Então, as filas circulares simplesmente encadeadas, elas são, na verdade, listas circulares simplesmente encadeadas que têm aí uma política de inclusão-exclusão FIFO, First In, First Out, ou seja, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. A gente já estudou o conceito de fila, lá nas aulas de filas sequenciais, então quem quiser revisa lá o conceito, olha lá que lá no início da aula a gente explica o conceito, dá exemplos, então vocês podem dar uma olhada lá. E a ideia de implementar essa biblioteca de filas é análoga, de filas circulares simplesmente encadeadas, é análoga à das listas circulares simplesmente encadeadas. Então a gente já viu toda a biblioteca de listas circulares simplesmente encadeadas, implementamos cada operação e aqui para as filas vai ser tudo igualzinho. A única coisa que vai mudar vai ser o nome, que vai ser, em vez de ser lista, vai ser fila, tá? Então vai ser tudo igualzinho, menos a operação de remoção. Porque aqui a gente não quer remover um elemento qualquer. A gente quer remover o primeiro que entrou, porque é assim a política de uma fila. Tá? Então, a ideia é essa. Todas as operações vão ser iguais às que a gente estudou lá nas aulas de listas circulares simplesmente encadeadas. A única mudança que a gente vai ter vai ser a operação de remoção. Tá? Então, essa operação que vai mudar, o resto fica igualzinho. Então vamos ver agora e entender como fica a implementação computacional da operação de remoção de um elemento em uma fila circular simplesmente encadeada. Bom pessoal, estamos aqui na nossa biblioteca de fila circular simplesmente encadeada. E, novamente, se a gente reparar, ela é idêntica à nossa biblioteca de lista. Só trocam os nomes, onde está a lista vai estar fila. O resto das operações está onde estava L, está F. Só esses detalhes de nomenclatura. Agora, a definição do tipo é igual. A operação para criar um nó é igual. Para inicializar a fila é igual. Para calcular o número de elementos, para obter o nó de um elemento procurado, para inserir um elemento, exibir, ler e desalocar é idêntico. Tá? Não muda nada, só o nome. O que muda é a operação para remover um elemento. E aí, é essa operação que a gente vai ver agora como que a gente faz a implementação dela. Então, a operação, para definir a operação de remoção, nós vamos criar uma função aqui, a int, que a gente vai querer retornar flag, dizendo se deu tudo certo, se não deu e tal. E vou chamar de fila remover, e aí eu passo uma fila. Tá? Reparem que aqui eu também não recebo o elemento que vai ser removido, porque eu vou remover o primeiro elemento que entrou. Não interessa qual é o elemento. Qual é o valor do elemento, eu vou remover o primeiro, porque essa é a política de fila. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Então, não importa qual é o elemento. Beleza, para essa operação, eu vou precisar aí dos nossos ponteiros iteradores nó e ante. E antes de eu começar a operar de fato, eu preciso verificar se a minha fila não está vazia, porque se a fila estiver vazia, vou excluir o que de uma fila que está vazia? Não faz sentido. Então, primeiro eu checo se a fila está vazia. E uso para isso a operação fila número de elementos. E aí aqui eu passo a fila, e se o número de elementos for menor ou igual a zero, bastaria ser igual. Não existe quantidade de elementos negativa. A gente retorna a flag fila vazia. Indica, não tem nada na fila, então não tenho que excluir. Ok? Se a fila não está vazia, aí sim a gente vai excluir.
Ah, mas não tem a verificação do elemento que eu quero excluir, se ele está realmente... Não, porque aqui a gente não quer excluir um elemento, novamente. A gente vai excluir o primeiro que entrou. Tá? Então, independente de quem for o elemento. Então, não faz sentido eu ter aqui essa verificação. E a gente sabe que no caso das filas, o elemento, né, que entra primeiro, ele fica no início, porque eu sempre vou adicionando novos elementos no final. Ó. Eu vou com o meu loop aqui até o final e insiro o elemento no final. Se eu insiro o elemento no final, vou sempre inserir no final, quer dizer que quem chegou primeiro está no início. Então, na verdade, aqui a gente quer remover o nó inicial, o primeiro nó. É esse cara que chegou primeiro, é esse que vai sair. Então, essa é a ideia aqui, a gente quer remover o primeiro nó. Então, primeira coisa, eu vou posicionar o meu ponteiro no mesmo lugar, né, apontando para o mesmo lugar que a minha fila está apontando, ou seja, o nó inicial, aquele nó cego. E vou posicionar o meu ponteiro nó, tá, no mesmo lugar onde o campo próximo da estrutura apontada por ante está apontando, né, que é o primeiro elemento válido. Tá? Então, se trata aí do primeiro elemento real, tirando ali o nó cego, logo o elemento que vem depois dele. A gente posiciona o nó nesse cara. E é esse cara que eu quero excluir, porque ele é o primeiro elemento. Então, a gente quer excluir quem chegou primeiro. Então, a gente quer excluir o primeiro nó. E aí, a gente já está na posição, a gente não precisa percorrer mais nada, já estamos ali no primeiro elemento. A gente simplesmente pega e faz, né, o campo próximo da estrutura apontada por anterior, ou seja, daquele nó lá inicial, figurativo, ele vai apontar para o mesmo lugar que o campo próximo da estrutura apontada por nó. E assim eu faço com que esse nó, né, esse primeiro nó válido aí, essa estrutura onde nó está apontando, ela deixe de fazer parte, né? Agora o primeiro elemento vai ser o nó que vem depois. E aí eu agora posso, uma vez que eu preservei o encadeamento, eu posso liberar o nó da memória. Eu posso excluir ele da memória. Então dou um free no nó e a nossa operação está concluída, retorno sucesso. Vamos agora verificar se deu tudo certo. Fazer um teste rápido aqui para ver se a sintaxe está correta. Tudo certinho, executou. Vou voltar aqui para a nossa operação. Está aqui a nossa operação de remoção. E vamos agora acompanhar esse exemplo gráfico aí que vocês estão vendo na tela. A gente tem aí uma fila com 3 elementos, 19, 32 e 21. E o nosso passo inicial é justamente esse. A gente coloca, né, nessa linha aqui o ante apontando para o mesmo lugar que o F aponta, ou seja, o nó inicial, né, o nó cego. E o nó aponta para onde o campo próximo da estrutura apontada por ante aponta, ou seja, o 19, né, o campo próximo ali da estrutura que ante está apontando, que é aquele nó inicial, está apontando para o nó que tem o 19. Então a gente posiciona o nosso ponteiro nó apontando para a estrutura que tem o 19. E a gente sabe que o 19 foi o primeiro que entrou. Então é ele que a gente quer excluir. A gente quer excluir o 19. E aí o que a gente faz antes de excluir, né, efetivamente? A gente pega e faz o campo próximo da estrutura apontada por ante. O campo próximo da estrutura apontada por ante vai apontar para o mesmo lugar que o campo próximo apontado pela estrutura, apontado por nó, da estrutura apontada por nó. Ou seja, nó está apontando para a estrutura que tem o 19. O campo próximo da estrutura que tem o 19 aponta para a estrutura que tem o 32. Então, o campo próximo ali diante, né, da estrutura que antes está apontando vai apontar para o 32. Assim, eu deixo o 19 fora da jogada. Agora, o primeiro nó da minha fila é o 32, porque o nó inicial ele aponta diretamente para o 32, o nó 19 saiu da jogada.
Agora que eu já preservei esse encadeamento, né, não posso excluir antes de fazer isso, senão eu quebro o encadeamento, então eu parto a sequência da lista no meio. Agora que eu já preservei, tá, esse encadeamento, eu posso então liberar esse elemento da memória. Então eu pego e libero o nó da memória, libero o elemento ali, a estrutura que está com 19 e ela está excluída. E aí finalmente a nossa fila fica com a seguinte cara, né? A gente vai ter agora uma fila com dois elementos, que é o 32 e o 21. Se eu excluísse uma outra vez, eu iria excluir o 32 e depois do 32 o 21. Sempre estou excluindo o primeiro que entrou. Ok, pessoal? Então essa é a nossa operação para remover um elemento de uma fila circular simplesmente encadeada. Bom, galera, a nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido as filas e as pilhas circulares simplesmente encadeadas, entendido aí que elas são exatamente iguais às listas, exceto pela operação de remoção. Claro que podem ter aí diferentes implementações onde outras operações podem mudar, mas na nossa implementação o que muda é a operação de remoção. Implementem aí no computador de vocês, estudem, revisem esses conceitos para que esteja sempre muito claro para vocês como implementar e trabalhar com essas operações. Um forte abraço a todos e até a próxima.